Então, mais uma vez, saudações pessoal, e para finalizar os vídeos referentes aos temas da linguagem C, o tema para finalizar essa série de explicação de aula é string e manipulação, certo? É o correto assim. Então, nós temos aqui a definição de uma string em C. E nós vemos aqui que em C, string não é um tipo primitivo. Ele é uma array, assim como nós vimos nos vídeos passados, né? Do que é uma array de caracteres terminados por barra e zero. Isso significa que o barra e zero significa o quê? Que é um caráter nulo. Exemplo, temos a palavra oi. E essa palavra oi na memória, ela é lida, né? Ou ela é interpretada da seguinte forma: é o com aspas, vírgula e depois o i com aspa também. Por quê? Porque é um caráter, é lido, cada letra é lido como um caráter e no final o traço, né? E o zero. E a sua forma mais comum, ela é apresentada em char, em caráter nesse caso, e não é chaveta, entre parênteses, isso, onde char é o tipo de dado que ele recebe e a chaveta é o local onde é armazenado, podemos assim, a extensão que cabe essa array, né? Que essa array recebe para no conjunto de todos os caracteres. Nesse caso, char saudação quer dizer entre chaveta 20, quer dizer que ele consegue armazenar palavras até 20 caracteres, né? Então aqui está aqui, espaço para ter 19 caracteres. Lembrar que tem que ter sempre um caráter que vai ser lido como caráter nulo. O char entre parênteses igual a olá também pode se declarar dessa forma. E aqui temos um exemplo, olá. O olá ocupa quantos caracteres? Podemos ver que o olá ele ocupa 4 caracteres, mas como? Se aí o olá só tem 3 letras, que é o L e o A. Lembrando que tem que ter sempre espaço, terminar sempre com o barra zero, que é um caráter nulo. Prosseguindo, temos aqui leitura de uma string. Se porventura se precisa fazer a leitura de uma string de espaço, né? Se você precisa de espaço, então o scanf é simples e rápido. Por exemplo, nós temos aqui esse código. O que esse código faz? Ele declara um vetor de caracteres, podemos ver aí, com um vetor de caráter de 50 posição. Lembra que ao ler esse vetor de caracteres 50 posição, ele tem que ter menos um caráter, que o caráter nulo lá que nós vimos no slide passado. E ele usa o scanf para ler uma palavra. Isso é uma palavra que tem até 50 caracteres, que
já, já engloba o /0 como um caractere. E também ele exibe o conteúdo com a percentagem S, que é a representação do tipo char. Vimos que nos outros slides o tipo inteiro é representado pela letra D, o tipo float é representado pela letra E, F, o tipo char ele é representado pela letra S. E por final, o que ele faz? Ele mostra como manipular string básicas em C, né? Então, essa é especificamente uma leitura assim, bem básica de uma string. E aqui nós temos uma outra leitura também, né? Lá nós falamos que se precisar ler um espaço só tipo nome, né? Por exemplo. Mas aqui, se você precisar, o outro exemplo, se você precisar de ler uma frase como se fosse Laurinda Mona, já aí você com espaço, né? Aí você vai precisar de usar, em vez do scanf, que só lê uma palavra, né? Você usa o fget para ler uma frase, que na qual ele permite você dar espaço. Eu fiz uma simulação lá no Colab, né? Eu peguei esse código e fui lá codificar, né? Fui lá executar e usei os scanf lá sem espaço, o código anterior, né? Que não permite utilizar o espaço. E eu disse, não, vou digitar o meu nome, Laurinda Mona, né? Para ver o que vai dar. Laurinda Mona. Ao digitar Laurinda Mona, como eu usei o comando, a função scanf, então ele só leu Laurinda, não leu o Mona. Por quê? Porque ele só lê uma palavra. Agora no fget, aí é permitido ler uma frase, porque o Laurinda, o espaço mais Mona, constitui uma frase. É um conjunto de caracteres, um conjunto de caracteres que formam uma frase. Aqui, o que acontece nesse código? Ele declara novamente o vetor, né, de caracteres e exibe uma mensagem para o usuário e lê essa frase. Exibe o que foi lido lá, né? Por exemplo, digita uma frase. Nesse caso, ele definiu aqui o tamanho, né, do caractere, que são 100. O tamanho do caractere é para 100 caracteres. Então, há espaço suficiente para eu escrever Laurinda Mona, uma frase. Aí, se você acha que é mais do que a frase que você escrever é mais do que 100 caracteres, aí você altera aqui na declaração do tamanho do caractere. Você altera, coloca 200, coloca 300. Por isso é que string não é ele não é um tipo primitivo, ele é uma array, é definido em dimensões. E aqui nós temos leituras complementares sobre string.h. O string.h é uma biblioteca na qual ele tem alguns comandos que facilitam, né, a execução de um determinado problema, de uma determinada tarefa para a realização destas mesmas. Então, aqui, né, podemos ver que a string é uma biblioteca padrão da linguagem C, que fornece funções prontas para lidar com arrays e
de caracteres, né, que é isso string. E ela evita ter que criar funções básicas do zero, tipo comparar, copiar, concatenar, medir tamanhos e etc, né? E aqui nós temos as principais funções do string, que são os strlen, né? O que faz? Ele retorna o comprimento da string sem contar o barra zero. Por exemplo, nós aqui temos o int main, ele vai declarar um caráter, ele vai declarar, ele nem definiu aqui o tamanho do caráter, né? Ele vai declarar e depois ele lê esses caracteres e na saída ele mostra quantos caracteres é que tem declarado lá no tipo de string que foi declarado, né? Nesse caso, exemplo, tem 7 caracteres, então a saída será, ele vai dar um retorno de 7, vai mostrar 7 caracteres. Aqui temos o strlen, né, que retorna o comprimento sem contar com barra n. Aqui eu repeti novamente o tipo de função. Depois temos o strip copy, né, copia uma string para outra. Isso é, ele declara a origem e declara o destino. Nesse caso, ele vai copiar o que está na origem para o destino. Mesmo que no destino você declarou que ele recebe 20 caracteres, mas ao declarar o que você declarar no princípio é que ele vai ler no destino, nesse caso, né, que vai ficar C. O string copy, né, ele copia até n caracteres e ele é mais seguro. Podemos ver aqui o exemplo, né? Ele declarou um char origem que recebe o bom dia e declarou um char destino que recebe 5 posições, nesse caso 5 caracteres. Então o destino, ele vai, o string, o que ele faz? Ele copia até n caracteres. Então se ele declarou 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele ao copiar não vai copiar os 7 por quê? Se aí tá bom dia com bom dia, bom 3, espaço 1, dia mais 3, então é 3 mais 3 mais o espaço 7, mas ao copiar ele só vai copiar os 5 que está declarado lá no destino. Nesse caso ele vai copiar os 5 e os 4 caracteres serão apresentados nesse caso. Lembrar que o barra string tem que ter sempre lá o barra 0, que é obrigatório, né, na linguagem C, né, para poder realizar determinadas funções, né. E aqui está dizendo destino 4, que vai ser igual barra 0, sempre fecha com barra 0, sempre, né, e o printf ele vai ler esse destino e a saída vai ser bom. Bom por quê? Porque tem lá o barra, o espaço em branco, que ele precisa ser reservado. Mais adiante aqui também nós temos o stackate, que faz o que? Faz a concatenação, né? Ele junta duas strings. Então, por exemplo, temos aqui o bom dia, um caráter declarado com 50, um tipo de caráter com 50
um tipo de string com 50 caracteres, né? Onde ele recebe bom dia e o segundo é onde ele recebe bom e o segundo recebe dia. Nesse caso, como o comando, a função strat_cat concatena, então ele vai juntar o bom e o dia, que vai gerar a frase bom dia. Lembrar que ele foi declarado lá em cima com 50 posições. Esse como é a origem, então esse vai receber a frase bom dia, nesse caso. O start_cat, né? Concatenação até N caracteres. Temos exemplo também que é boa tarde. Ao fazer a concatenação, ele adiciona o tar, nesse caso. Lembrar aqui também que ele pega o S1, S2 e gera o 3, né? Que é o boa, o tar nesse caso. Isso, que vai gerar o tar. Temos também os stremp, né? Que ele faz o que? Ele compara duas strings, nesse caso, e depois retorna, caso retorna 0 se essas duas strings forem igual, e retorna menor que 0 se S1 for menor que 2 e retorna maior que 0 se S1 for maior que 0. Exemplo, temos aí as duas declarações de caracteres S1 e S2, onde S1 recebe A, B, C e S2 recebe A, B, D. Nesse caso, se string recebe S1 e S2, tem que ser diferente de 0. Ao fazer o print, né? Ele vai retornar a diferença desses dois. Caso não, ele se for igual a 0, ele retorna que print são iguais. Se não, ele retorna a diferença desses dois. Nesse caso, vai se comparar, né? Compara string a cada string, e quando ele chegar na string C e B, ele vai retornar que existe diferença entre essas duas strings que foram declaradas, que é o C e o D nesse caso. Aqui nesse string CMP, ele compara N caracteres de duas strings. Temos duas strings declaradas banana e banho. Aqui o que ele faz? Ele pega as primeiras letras que são iguais, né? E lê. Compara N string comparem os caracteres de duas strings. Então, comparação é qual? É os três primeiros caracteres que são iguais. Lá ele faz a comparação. Essas duas strings têm caracteres iniciais iguais. Pode ser o B, que é o BAN. E também aqui no banho tem o BAN. Então esses dois são os caracteres iguais. O string share, string share, ele localiza caracteres, retorna ponteiros para a primeira ocorrência de um caractere. Char, por exemplo, char texto, exemplo, que recebe o caractere, o conjunto de caractere exemplo. Depois tem o char, que aponta para o P, que recebe texto, né? E aí
ele pega e lê o M. Se P for diferente, então é igual a, se P for diferente, então é igual a nulo. Então ele vai apresentar o que? Vai apresentar o emplo, porque ele pede aqui para começar a partir da letra M, né? E temos também aqui o STRST, que faz o que? Procura uma substring dentro de uma string. O que é isso? Um conjunto de string onde, por exemplo, no meio tem a letra E. A letra E, ela recebe um acento aí. Esse acento também é considerado como uma string, né? Um caractere também. É considerado também como um caractere. Então, mais adiante, nós aqui temos exercícios. Como já venho falando que, como eu estou executando os exercícios práticos no Colab, é necessário que se execute alguns comandos no Colab, por ele ser um interpretador do Python, e não pode ler códigos diretamente em C, assim cru. É necessário primeiramente executar alguns comandos, depois executar o código em C para poder o código em C, e depois executar outros comandos para finalizar e depois colocar ele para executar normalmente. Então, nós aqui temos dois exercícios. Um que é para fazer uma prática completa usando concatenação, strings, os comandos, né? Os comandos principais, as funções principais do string.h, né? Nesse caso. E o outro é para fazer a verificação de uma palavra, se ela é políndromo ou não. Então, nesse caso, eu vou minimizar essa tela para nós irmos para o Colab e executar esses dois exercícios. Eu vou fazer aqui a cópia desse exercício e vou minimizar aqui e abrir aqui o Colab. Voltar a ligar e abrir aqui o Colab. Eu vou colocar aqui para Ctrl V. Aqui deu. Vou fazer assim para poder ficar bem visível aqui. E aqui eu vou colocar também um. Pronto, tá o comentário. Aqui eu vou dar um enter para começar a codificar. Eu vou copiar este comando, trouxer para aqui, Ctrl V, e vou copiar este, C, Ctrl V, pronto. Agora eu vou copiar este comando também, Ctrl C, e vou colar bem aqui, Ctrl V. Então aqui ele está pedindo o quê? Para concatenação.
concatenar, né? String, step, todos esses comandos num único só, concatenação de string nesse caso. Então eu vou ler aqui, eu vou escrever aqui concatenação de, não tem espaço, string, concatenação de string.c. ok, desta forma eu coloco aqui, também vou colocar concatenação de C só para facilitar já, com K e com K T tem que aparecer. Aqui também a mesma coisa, com KT, e aqui também a mesma coisa, com K. Pronto. Agora eu vou começar a codificar aqui. Vou copiar alguns comandos aqui, fica mais em conta. Ctrl C, vem aqui e Ctrl V. Isso aqui eu vou copiar mais uma vez, Ctrl C, Ctrl V, só que aqui é string.h e não studio, string.h. Aqui vou dar depois eu vou dar um enter, vou colocar chave, eu recebo S1 com não, esse assim com 50, S2 50, S3 assim. Pronto, dá enter. Digite a primeira palavra. Digite a primeira palavra. Digita a primeira palavra, ponto, ponto vírgula, depois scanf,
E eu vou copiar essa parte aqui, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Pronto. Só vou mudar aqui. Digite a segunda palavra. Segunda da palavra. E aqui eu mudo para S2. Aqui esse aqui não precisa. Depois chamo o comando strcat vou juntar S3 com S1 assim e vou fechar. PS, copia, Ctrl C, Ctrl V, pegar aqui e trocar esse 2. Pronto. Depois aqui, vamos ter printf, tamanho, tamanho da concatenação, U barra M. S TR line aqui eu errei. Aqui tem um comando stay. Tá errado aqui. E a segunda palavra, ok. Printf não é essa a palavra. Tá errado aqui. Barra, nesse caso, concatenação. N com concatenação RN S3 ponto
Um, dois. Mãe de barra ponto depois. Agora sim. Assim. Fazer para os três. Torcer. Ver. Ver. Em que tamanho? Aqui. Tem dois. Aqui também é dois.
Pronto. Código todo torto assim, pessoal. Como eu já escrevi aqui, aí o código tá aqui pronto. Aí eu vou fazer a execução dele para ver uma prática completa de todos esses comandos, né? Essas funções que o string.h tem, né? E para ver se todas elas funcionam. Então eu vou colocar para executar. Vamos ver, ok, deu certo, não teve nenhum erro. Executou também. E aqui para compilar, então ela aqui deu certo. Digite a primeira palavra. Vou digitar digite a primeira palavra, Laurinda. Digite a segunda palavra, Mona. Aí as palavras são diferentes. O resultado vai vir. Digitei a primeira palavra, digitei a segunda palavra. Faz a junção, né? Nesse caso, a concatenação, né? Laurinda, Mona. Depois ela vai dar o resultado do tamanho da primeira palavra e do tamanho da segunda palavra. A concatenação dessas duas palavras vai dar 12 de tamanho. E ela vai dizer que as palavras são diferentes. Agora eu vou colocar um exemplo de palavras iguais para saber o que vai dar nesse caso. Vamos lá ver, digite a primeira palavra. Vamos lá ver, Mona. Digite a segunda, Mona. E aí ela vai dar o resultado. Mona, Mona. Se Mona, Mona. Aí nós podemos ver como as duas palavras elas são iguais. Então ela faz a junção da 8 e declara que as palavras são iguais. Então eu vou já adiantar para fazer o último exercício. Vou copiar aqui, mas não, nesse caso não é aqui, é aqui, mais, pronto. Vou copiar essa parte porque vamos precisar, Ctrl C, eu vou colocar Ctrl V e vou copiar também essa parte por Ctrl C. Tá errado. Essa parte que é aqui, ótimo. Ctrl V. Vou lá de novo, copiar essa parte, Ctrl C. Vou colocar aqui, Ctrl V. Então, dada feita, aí eu vou minimizar o Colab, vou lá no slide e pego o segundo exercício, que pede o que? Para ver se uma palavra é políndromo ou não. Vou apagar aqui, Ctrl C, vou minimizar aqui, abro novamente aqui, coloco aqui comentário, Ctrl V. Se uma palavra é políndromo, é assim que se diz. Pronto. Aqui eu vou colocar já vou imitando e copiando também esse comando.
colocar aqui Ctrl V. Pronto. Aqui eu vou mudar o nome. Verificador de políndromo. Verificador de espaço de verificador deixa eu passar aqui também, de políndromo ponto C, verificador de políndromo. Verificador de políndromo. Aqui também. Verificador de políndromo. Para finalizar aqui também. Verificador de políndromo. Pronto. Vou voltar aqui e vou começar. Vou copiar lá essa parte. Desculpa, essa parte aqui. Até aqui. Ctrl C. Ctrl V. Vou dar Enter. Ver. Char. Vou definir com 100 caracteres. Ponto e vírgula. Tamanho. Não. Aqui, int. Tamanho. Vírgula, em tamanho, vírgula, palíndromo. Palíndromo, pô. Deixa eu só verificar aqui. Palíndromo. Aqui é palíndromo. Palíndromo. Vai dar erro aqui. Palíndromo. É palíndromo, pô. Palíndromo. 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 Ok. Int. Aqui, palavras. Int palavra. Int palavra, tamanho, int tamanho, vírgula, palíndromo. Palíndromo. Ponto e vírgula, enter. Escrever printf. Digite. Até já vem aqui uma palavra.
digite uma palavra. Tipo char, né? Assim, esse. Dá uma vírgula. Palavra. Mãe, alfabeto. Nunca ia ter errado aqui. Palíndromo. Espaço.
Pronto. Feito aqui o código para verificar se uma palavra é políndromo ou não, vamos colocar a executar 0. Erro, deu um erro aqui, alguma coisa está errada aqui, alguma coisa está errada. Verificador de palíndromo, vamos ver, tamanho. O verificador de palíndromo 9 para int igual a 0, mais, no for, tá dizer aqui no for, para int igual a 0 e menor que tamanho, erro, tamanho, erro aqui, tamanho, erro de sintaxe, ok, limpar, pronto, vamos lá ver tamanho, políndromo, ok, vou colocar executar novamente, 0 e pronto, deu certo aqui. Pronto, agora vamos lá, digite uma palavra, pão, eu gosto muito de pão. Não é políndromo. Vamos lá
limpar. Vamos lá limpar esse... Não é políndromo. Mas aí, o que é políndromo, né? Em C, vamos lá ver essa definição. O que é um políndromo? Um políndromo, né, é uma palavra ou frase ou número que lê a mesma coisa, né, que se lê da mesma forma, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Exatamente igual conforme está escrita da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. O mesmo caractere que se usar, por exemplo, o que se usar, a mesma forma que você lê da direita para a esquerda, ao retornar da esquerda para a direita, na mesma posição, da mesma forma como ela foi escrita da direita para a esquerda, também tem que ser do mesmo jeito da esquerda para a direita. Exemplo, vamos lá colocar uma outra palavra aqui. Vamos colocar uma outra palavra aqui. Vamos colocar a palavra mamã. Se eu clicar, ela também vai dizer que não é políndromo. Vamos colocar, limpar aqui. Vamos colocar agora uma palavra, se realmente esse código está certo. Não é políndromo. Vamos lá ver. Ovo é políndromo. Sim, aquilo lá mamã deu errado porque ao ler da esquerda para a direita não ia ser mamã, ia ser ia ser desse jeito aí. Então já a palavra ovo, ao escrever ovo, tanto faz da direita para a esquerda. Se você ler, vai ler ovo. E da esquerda para a direita, se tu também voltares a ler, também vais ler ovo. Estou aqui a pensar numa outra palavra que pode ser que é palíndromo. Deixa eu ver. Palíndrome. Deixa eu ver. Uso. Pelo visto, pelo que eu estou fazendo aqui os cálculos, não estou conseguindo ver mais uma palavra que seja palíndromo. Então, estes foram os exercícios aqui que nós fizemos, né? E voltando para o slide, nós temos aqui algumas dicas para finalizar, né? Nesse conteúdo que fala sobre string e manipulações. Então, em C, string são vetores de char terminados pelo caractere especial /0, né? E sempre reserva espaço extra, reserva uma posição a mais para o /0, conforme nós vimos lá no princípio do slide. Usa fget para frases, né? E scanf para simplesmente uma palavra sem espaço nesse caso. E
caso se prefira escolher, né? Prefira escolher o F-Gate para frases completas, já que normalmente a demanda de alguma necessidade, de algum programa, não vai simplesmente se basear, né, na maioria das vezes numa única frase. Então aconselhável usar o F-Gate, né? Manipula strings com manipula com string, faz manipulações, né, com string.h, né, na qual nós vimos lá um monte de funções que tem dentro dessa string.h que facilita na resolução de um problema, né? E também essas funções, elas evitam bugs comuns, né? Evitam problemas, evitam erros de sintaxe, erros de código. Já quando você não usa uma determinada função para executar uma determinada tarefa, então o programa em si, o código em si, ele já emite uma mensagem de erro, né? Assim conforme nós vimos lá conforme se viu quando eu estava a compilar, quando se tem um erro de sintaxe, até mesmo de palavras, se errou, faltou, aí vai dar um erro de sintaxe, né? E aí dificilmente você consegue avançar com a programação. E depois, cuidado com o /n em F-gates, né? O que faz? F-gate guarda o /n digitado, né, para remover. E também trabalhe com laços para manipular cada letra. Vimos lá que também os laços, né, que são for, o while e o do while, são muito essenciais para se poder trabalhar com letras. E para finalizar, aqui temos a conclusão. Em C, extensão simples, mas exigem atenção com tamanho, finalização com /0 e funções corretas. Usar a string .h é essencial para copiar, concatenar, comparar e medir. E pratique com apenas programas para entender bem cada função. Lembra que C não tem string nativo como Python ou Java. Você já precisa fazer na mão mesmo, mas isso dá mais controle total do que aquilo que você está fazendo, dá mais controle total daquilo que você precisa, né? Sem ter que avançar para um estágio e depois se ver numa situação em que pronto, já avancei tanto e deu erro, e agora como é que eu faço? Você tem essa flexibilidade de ter as funções que você pode usar para executar determinada tarefa, e ainda em meio a alguma situação de erro, falta de algum elemento, ele te avisa, ele envia uma mensagem de erro para poder fazer a retificação desse mesmo erro. Então é isso, muito obrigado pela paciência, pela presença, e agradecemos ao professor Patrick, né, por nos dar essa oportunidade de poder falar mais um pouco de C, sobre muitos que também irão passar por essa disciplina, por esse curso, e precisam, né, ter uma noção básica e bem simplificada, visto que o C ele tem uma linguagem com muito conteúdo. E aqui nós só trouxemos os pontos mais básicos para poder mostrar como se trabalha e como se pode resolver determinadas tarefas do dia a dia. Então, muito obrigado e até já.